Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Eu quero trazer aqui, meus irmãos, nesta noite, uma breve reflexão para nós, baseada então nesse texto da Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Então os irmãos acompanhem na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 8. É o último livro da Bíblia, é fácil de achar. É fácil de achar, mas alguns vão dizer, mas pastor, não é fácil de ler, né? Mas é fácil sim, né? Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 em diante, a Bíblia diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra, sobre a 1/3 parte dos rios, melhor dizendo, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque elas se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Vamos nesse momento então orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite porque nós cremos que o Senhor está presente, porque senão nada disso faria sentido para nós. Mas a Tua presença é real. Nós sabemos, nós temos a plena convicção de que o Senhor habita no meio do Teu povo. E assim nós clamamos, Pai, que Teu Espírito Santo, que a tudo revela e a tudo deixa claro, que a Tua palavra não seja um mistério para nós, mas seja algo revelado a nós nesta noite, para que nós sejamos edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós observamos com consternação, com tristeza, o que aconteceu essa semana, na última terça-feira, quando aquele avião levando aqueles jogadores e toda a delegação do time de Chapecó e tantos ali repórteres e pessoas presentes naquele voo caiu, vitimando então 71 pessoas. E nós vimos na televisão a ampla cobertura dos jornais, o enterro, tantas famílias enlutadas, a nação se sente entristecida, e tudo aconteceu tão de repente. Quando você vê algumas imagens
daqueles rapazes alegres ali, sorridentes, aquelas pessoas numa expectativa muito grande de disputar uma final de um campeonato e quem sabe levar pela primeira vez para o seu time aquela taça. Tudo de repente se torna em fumaça, em nada, e pessoas ali foram vitimadas. Por que essas coisas acontecem? Por que de repente a morte vem e ceifa sonhos, expectativas, alegrias, famílias e assim por diante? Há uma expectativa, uma perspectiva de que cerca de 150 mil pessoas morrem todos os dias. São mais de 6 mil pessoas por hora que partem desta vida. E quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente olha principalmente lá em Gênesis, quando o Senhor então fala para Adão e diz assim para ele: olha, eu coloco você aqui e eu falo para você não tocar nesta árvore, porque no dia que dela comer, você vai morrer. E Satanás então, certo dia, ele convence a mulher e o homem, porque não pense que Satanás convenceu apenas a mulher, convenceu a mulher e o homem de que seria bom tomar daquele fruto. E ele disse assim: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. E a mulher e o homem tomam daquele fruto e comem. E eles de fato não morrem imediatamente. Parece que Satanás tinha razão. Mas a morte entra na humanidade, e agora todos começam a experimentá-la, e daquele momento em diante, quando tem aquele primeiro assassinato, onde o irmão Caim mata o seu irmão Abel, e aquele primeiro assassinato marca então o que haveria em toda a humanidade, por causa da desobediência, por causa do pecado. Meus irmãos, quando a gente volta aqui nesse texto, em Apocalipse, no capítulo 4, nós temos aqui a visão do trono de Deus. Então, João tem uma visão maravilhosa, e ele é levado em espírito, e ele está lá na sala do trono, e ali sentado no trono está o Todo-Poderoso, o Deus soberano está ali, mostrando então que o Senhor é Senhor absoluto, soberano sobre todas as coisas. O capítulo 5 se inicia dizendo que este Todo-Poderoso, este que está sentado no trono, tem na sua mão direita um livro. E este livro, o texto fala que ele está escrito por dentro e por fora, e está selado com 7 selos, tremendamente fechado. E há um choro de João, porque João fala: mas e agora quem vai abrir este livro? E que livro é este? A gente pode perguntar: que livro é este, que é tão importante? Porque no céu e nem na terra, e em canto algum, havia ninguém digno de abrir aquele livro. Até que um anjo o consola dizendo: calma, João, tem alguém que pode abrir esse livro, o cordeiro que foi morto. Ele venceu e ele vai abrir o livro. E realmente Jesus toma aquele livro. E que livro é este? É o livro de toda a história da humanidade, de que está nas mãos de Deus, toda a história, todos os eventos que você imaginar, estão registrados, estão no controle absoluto e tremendo de Deus. E Deus o entrega a Jesus, e Jesus se torna Senhor absoluto de toda a história. Meus irmãos, isso é marcante para nós, porque isso significa que o Senhor não apenas sabe o que ocorre na história, Ele não é um espectador da história, de que Ele antecipadamente sabe o que vai acontecer. Não, é muito mais do que isso. O Senhor absoluto e soberano, Ele decretou a história, o rumo da história. Ele é Senhor de toda a história. E aí então esses selos são abertos, e cada selo que é aberto
você percebe aí no capítulo 5, no capítulo 6, ele começa a abrir esses selos, e cada selo que é aberto é uma revelação a nós do que vai acontecer e o que tem acontecido na história, de que essa história está nas mãos do Cordeiro. E ao abrir o sétimo selo, esse sétimo selo fala de uma trombeta, e foi o que nós lemos agora. E ele fala que as trombetas, elas começam a tocar. E o que elas querem dizer? As trombetas são avisos de Deus. Os avisos de Deus que acontecem todos os dias da nossa existência. Todos os dias o Senhor chama um mundo alienado, um mundo que caminha de acordo com as suas próprias aspirações, as suas vontades, os seus desejos. Deus chama este mundo, Deus chama pessoas, Deus chama você e chama a mim, para que venha a Ele, para que olhe para Ele, para que siga o seu caminho, para que deixe os seus pecados. Meus irmãos, Deus nos alerta com as calamidades, Deus nos alerta com as mortes. E é interessante que as primeiras trombetas aqui do texto, né, fala de Deus alertando as pessoas através da natureza. Não pense que isso é alguma coisa futura, algo, essas trombetas são coisas lá do último dia, quando estiver próximas. Não! Todos os dias, liga a sua televisão. Se você veja as suas notícias aí na internet, nas revistas de notícia, nos jornais, e olhe, todos os dias Deus está ali falando. Pastor, mas o senhor está falando que Deus está falando na seção evangélica de algum jornal, em algum artigo evangélico? Não, meus irmãos. A Bíblia fala aqui que Deus todos os dias está falando através de todas as calamidades que acontecem no nosso dia a dia. E é isso que ele vem falando aqui. E o texto vem, quando ele fala que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio, versículo 1, no céu cerca de meia hora. Então, esses anjos que estavam em pé pegaram as suas trombetas. E a primeira trombeta, no versículo 7... o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Então foi então queimada a terça parte da terra, e as árvores, e também toda a erva verde. As 4 primeiras trombetas falam de Deus se utilizando da natureza para um aviso. E você observa que sempre é a terça parte. 2 partes ficam intactas, mas a terceira parte é sempre afetada e destruída. E são avisos. Avisos. Deus dá avisos todos os dias. E nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o menor evento da natureza está sob o controle de Deus. Alguém poderia dizer assim: mas se não fosse aquela rajada de vento, mas se não fosse aquela chuva naquela hora, se o sol não tivesse pego nos seus olhos. Então, esses eventos pequenos da natureza, se não tivessem acontecido, aquele acidente não teria ocorrido. Mas se a pista não estivesse molhada, e nós então vamos colocando esses pequenos detalhes, como se eles fossem alguma coisa que não estivesse no controle absoluto de Deus, absoluto do Senhor. Então, Mateus capítulo 10, versículo 29, há um texto que eu acho muito interessante. Jesus fala sobre isso, numa linguagem muito fácil de entendermos. Mateus 10, 29, ele diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse? Essa é a pergunta de Jesus. Não se vendem 2 pardais por um asse? Asse era uma pequena moeda romana de cobre. É igual esses trocadinhos que a gente tem no bolso, sabe?
no carro ali, você tem ali umas moedinhas ali, fica ali, há uns trocadinhos que é de pouco valor, e Jesus está falando de um dinheiro de pouco valor. Esses pardais era tão comum, tão ordinário assim, tão que todo mundo via, que fala, olha, 2 pardais valem um asse, umas moedinhas, um troquinho. E aí Jesus fala assim, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Meus irmãos, isso mostra, e Jesus está falando isso aqui num contexto, porque no versículo 30 ele vai dizer assim, quanto a vós outros, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. E no versículo 28 ele vai dizer assim, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes que aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Isso significa e traz uma segurança para nós, de que aquele que está sentado no trono, Ele não permite que nada aconteça com você e comigo, que não esteja no controle dEle, debaixo do plano eterno do Senhor. Quando contei a história aqui para as crianças, lá de Daniel 3, aqueles jovens então, eles não se curvaram diante do rei, porque eles sabiam que aquilo não era certo, mas o rei pensava que o poder sobre a vida e a morte daqueles meninos, daqueles rapazes, estava nas mãos dele. Mas aqueles rapazes sabiam que a vida, 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos, estava a vida no momento certo de tirá-la, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos, estava nas mãos de Deus. Tanto é que eles falam para o rei, olha, se Deus permitir que a nossa vida seja tirada, tudo bem, mas nós não nos prostraremos, nós não nos prostraremos. Meus irmãos, um dos propósitos de Deus permitir que eventos, calamidades, mortes, acidentes aconteçam, um dos desígnios de Deus para isso é o nosso arrependimento, é o meu arrependimento e é o seu arrependimento. E é isso que Apocalipse deixa claro para nós. Não muitas vezes as pessoas dizem assim, mas por que Deus não impediu que tal coisa acontecesse? Por que Deus deixou acontecer? Não poderia impedir? E nós nos esquecemos que não é Deus que está em julgamento quando essas coisas acontecem, somos nós. Nós é que estamos em julgamento. É para nós que serve, é para você e para mim, que o Senhor ainda não ceifou, que o Senhor ainda não levou, é para nós que serve. É nós que precisamos entender que nós temos que nos arrepender, que o mundo precisa se arrepender e olhar para o Senhor. Eu estou em julgamento. Então toda calamidade mortal, quando alguém perde a sua vida, para aqueles que ficam, é um misericordioso chamado de Deus para que se arrependam. Quando o texto fala, né, que as 4 primeiras trombetas, elas afetam o meio ambiente. Então, aqui fala que a terra é afetada, no versículo 7. Depois, aqui no versículo 8 e 9, vai dizer que o mar é afetado. No versículo de número 10, as fontes de água doce é afetada. Então toda a poluição, todo o desmatamento, tudo aquilo que afeta a natureza de alguma forma, destruindo-a na sua parcialidade, é um aviso de Deus dizendo assim, olha, eu estou chamando através disto a humanidade para se arrepender. E no versículo de número 10, os elementos são afetados também. Os elementos, toda a natureza
é afetada numa terça parte, numa parcialidade, para que os homens se arrependam. Para que quando ele ligue a sua televisão e ele veja lá, o rio tal foi poluído. Os homens destruíram aquela nascente de água, aquele manancial, aquelas árvores foram criminosamente destruídas. Aí nós nos lembramos, olha aí, está a mensagem de Deus. Aí está a mensagem de Deus, dizendo para este mundo, chegou a hora de se arrepender. Porque Deus está avisando, Deus está chamando. As últimas trombetas, a sexta trombeta e a quinta trombeta em diante, ele vai dizer a respeito dos avisos de Deus aos homens. E ele vai falar sobre destruição. Se você pegar aí o capítulo 9 e ver aqui o versículo 20, capítulo 9, versículo 20. Veja só o que a Bíblia fala. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E Deus vai avisando, cada elemento da natureza afetado, esse aviso de Deus, mas Deus também vai avisando de que cada morte, cada catástrofe, cada calamidade, cada acidente, de que vitima pessoas, também é um aviso de Deus. Mas o texto fala que esses homens então, que aqueles que não foram mortos, eles não foram mortos, eles ainda estão vivos. Está falando da gente, está falando da gente. Nós não estávamos dentro daquele avião, e dentro daquele avião havia pessoas que temiam a Deus, que amavam a Jesus, mas havia pessoas também que não temiam a Deus, e elas se foram. E isso mostra para nós, meus irmãos, que Deus é imparcial. A morte é para todos. A morte é para aquele que é jovem e para aquele que é velho, para aquele que é rico e para aquele que é pobre. A morte é para todos. Mas aqueles que ficam, aqueles que vão, eles já estão com o seu destino selado. Já estão com o seu destino selado. Não há mais o que ser feito. Mas o texto diz aqui que os outros homens, aqueles que não foram mortos, que somos nós, não se arrependeram. Não se arrependeram. Não foi suficiente essa mensagem de Deus para eles. Não foi suficiente essa mensagem do Senhor. Então nós temos que entender que toda morte, toda calamidade não é um castigo de Deus. Não é isso que Apocalipse diz. Toda morte, toda calamidade é um aviso de Deus. É um aviso do Senhor para que nós nos arrependamos. Seja essa morte por uma doença, seja essa morte por um acidente, seja essa morte por uma má nutrição, como a gente vê aquelas criancinhas lá na África, em outros países, morrendo de fome, de sede, seja uma morte por bombardeios, por guerras, por mortes pacíficas, seja uma morte por ditosa idade, onde então uma pessoa, depois de viver por muitos anos, morre pacificamente na sua cama, rodeado pelos seus familiares, ou qualquer outro tipo de morte. A Bíblia fala que nenhuma delas é um castigo, mas um aviso para os vivos. Tanto é que Provérbios vai dizer para nós assim: vá na casa onde há luto, vá para lá. Por causa do quê? Por causa do aviso. Porque Deus nos avisa todos os dias. Aqueles que caminham longe de Cristo, aqueles que caminham em outros caminhos, é um aviso para a conversão.
É um chamado para a conversão. E aqueles que já têm Cristo na sua vida, mas às vezes está distraído pelas atrações deste mundo, porque o texto vai dizer assim: eles preferiram, no versículo 20, preferiram adorar as obras das suas mãos. Não pensa apenas numa estátua, mas o próprio desejo do seu coração. E aqueles que estão distraídos nesta vida, que deveriam adorar a Deus com todo o seu ser, não o estão fazendo, eles devem também, nós devemos também nos atentar, porque é um chamado para nós também, para que a gente se atente mais aos caminhos do nosso Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor é clara nesse ponto. Toda calamidade é um aviso de que Cristo está às portas. Toda calamidade é um aviso de que Cristo está às portas. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 11, onde então a 7ª trombeta é tocada. Eu quero dizer aos irmãos que todos os dias, a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª e a 6ª trombeta estão tocando. Tocando. As trombetas são os avisos. Todos os dias elas estão tocando. Quando morre alguém, quando algum elemento da natureza é afetado, quando você recebe uma notícia de rios poluídos, de desmatamentos ou qualquer evento desse, quando você recebe uma notícia de sofrimento, uma notícia de doença, uma notícia de catástrofe, de fome, de guerra, são as trombetas tocando. E a notícia da morte é a mais drástica das trombetas. Mas o capítulo 11 fala que a última trombeta, a 7ª trombeta, ela só tocará uma vez, enquanto as outras tocam todos os dias. A 7ª trombeta, ela só tocará uma vez. E o 7º anjo, diz o capítulo 11, versículo 15, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostrar-se-ão sobre o seu rosto, adorarão a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como também os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, meus irmãos, aqui está falando do final, da última trombeta, quando Cristo então retornar. Aqui está falando que quando nós ouvirmos a última trombeta, não haverá mais chance. Não haverá mais chance. Enquanto as 6 primeiras tocam, todos os dias nós somos convidados. Todos os dias. Mas quando a última tocar, não haverá mais chance. Porque as 3 últimas trombetas nos levam a entender que Deus tem poder para ferir os homens, para matar os homens e para condenar os homens por toda a eternidade. E por isso que nós, quando estamos diante de uma calamidade como essa que nós assistimos das nossas salas, né, dos nossos sofás, e vimos essa calamidade, esse sofrimento todo, e nós nos identificamos com ele, nós podemos entender acima disso. Pela palavra de Deus, nós podemos entender acima disso, de que esse sofrimento, todo esse sofrimento, também é um chamado de Deus, para que a gente atente
para que a gente se arrependa, para que a gente siga o caminho do Senhor. Antes, que não seja mais o outro, que não seja mais o meu vizinho, que não seja mais quem eu conheço. Ah, eu conheci o fulano. Antes que seja com a gente mesmo, para que este aviso não venha tarde demais para a nossa vida. Quero que você feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Momento também de preparo para a ceia do Senhor. Momento que aqueles irmãos que aqui estão e vão participar desse momento da ceia também se prepare diante do Senhor. Fale com o Senhor. Quem sabe você tem andado longe de Deus. Quem sabe você nem tem se atentado a esses avisos que são dados todos os dias. Então fale com o Senhor. O Senhor está próximo. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que é todo poderoso, Senhor cuja história, todo este mundo, todos os acontecimentos estão em Tuas mãos soberanas. O Senhor que é Senhor absoluto de tudo que há no céu e na terra. O Senhor, Pai, pelo Teu eterno poder, sabedoria, Tua santidade, não há falhas no Senhor. Não há, Pai, movimentos errados, não há qualquer sombra, Pai, de dúvida na ação do Senhor. Por isso, Pai, nos leve, encaminhe o nosso coração a confiar só no Senhor, que o Teu Espírito Santo produza em nós o arrependimento necessário, a transformação que não pode vir do homem, mas só pode vir do Senhor, para que possamos servi-lo, Pai, amá-lo acima de todas as coisas. Abençoe Teu povo, Pai, abençoe os irmãos, irmãs, a nós todos agora que vamos participar da mesa do Senhor, da ceia, que marca, Pai, o acontecimento tão maravilhoso, de que o Senhor Jesus se entregou a nosso favor, morreu por nós, um resgate, onde não havia esperança, o Senhor trouxe esperança, em Cristo Jesus. Nós todos, Pai, que estávamos condenados, fadados ao inferno, mas através da obra redentora de Jesus, o Senhor nos deu vida. Louvado seja o Teu nome.